E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer um vídeo de Godzilla. Vamos falar aí desse personagem icônico do cinema. Só que dessa vez a gente vai falar do Godzilla da Legendary. A gente não vai falar do Godzilla classicão, japonês e tal. Não, a gente vai falar da versão americana. Basicamente a sua história, né, origem, poderes e habilidades, já como maneira de se preparar para o filme que vem aí, né? Que vamos ter aí Godzilla e Kong enfrentando aí outros titãs, e a gente espera que esse filme seja bom, porque o filme anterior foi meio ruinzinho. Apesar das lutas de Kaijus terem sido muito boas, toda aquela trama humana foi bem sem graça, né? O núcleo humano foi bem sem graça. Então a gente espera que esse filme agora seja muito bom. Então, até como uma maneira aí de se preparar, vamos falar sobre a história do Godzilla da Legendary. Bom, o Godzilla da Legendary vai estrear no filme Godzilla de 2014. O Godzilla nesse universo, ele é um titã e ele é considerado da espécie Titanos Gojira. Gojira, que faz referência ao nome original do Godzilla, como ele foi nomeado lá no Japão. Então é importante frisar desde o início que esse Godzilla da Legendary, ele é diferente do Godzilla clássico japonês, porque o Godzilla clássico, ele é resultado de uma mutação derivada das bombas atômicas que foram atiradas ali em Hiroshima e Nagasaki. O Godzilla da Legendary, ele tem uma história bem diferente, ele tem uma origem bem diferente, que não tem nada a ver com o que aconteceu no filme clássico de 1954. Na Legendary é explicado que o Godzilla, ele era um predador radiovoroso que existiu desde muito tempo atrás, há milhões de anos, estando por aí desde o período Piloceno. E ele saía por aí na superfície do planeta Terra porque nesse período, no período Piloceno, tinha muita radiação no planeta Terra. O planeta Terra tinha bastante energia radioativa que o Godzilla utilizava aí para se alimentar. Porém, com o passar do tempo, a radiação foi diminuindo. E aí o Godzilla decide ir para os oceanos, e no fundo dos oceanos ele ficava lá se alimentando da radiação geotérmica. Então o Godzilla, ele ficava lá hibernando no fundo do oceano, próximo ao núcleo da Terra. Porém, no Godzilla vs Kong é dado a entender que a história é um pouco diferente, né? Porque enquanto no primeiro Godzilla dizia-se que o Godzilla ficava no núcleo da Terra, no Godzilla vs Kong é dito que o Godzilla ficava na Terra Oca, próximo dos cristais de energia, né? Naqueles cristais energizados que o Godzilla utilizava ali para restabelecer as suas energias. O Godzilla, apesar de ser conhecido como o único personagem, na verdade ele é representante de uma espécie, de uma grande espécie que teria surgido ali no período Permiano. Era uma espécie bastante numerosa que estava presente em muitos lugares, tanto na Terra Oca quanto na superfície, porém eles acabaram sendo dizimados por uma espécie parasita conhecida como Muto, né? Os Mutos, né, que até aparecem no filme do Godzilla, né, são os grandes inimigos do Godzilla. Eles é que foram responsáveis por dizimar a sua espécie. E é curioso que esses Mutos, eles atacavam apenas indivíduos da espécie do Godzilla. Mas além disso, a espécie do Godzilla não tinha apenas problemas com os Mutos. Antes disso, né, antes de enfrentar os Mutos, houve em um dado momento da história um período em que os Godzillas tiveram que enfrentar os integrantes da espécie do Kong. Então você tinha vários Godzillas enfrentando vários Kongs, né, vários King Kongs. O que acabou com os Godzillas derrotando os Kongs, e os Kongs foram obrigados a sair da Terra Oca. E aí eles foram viver na Ilha da Caveira, se estabeleceram por lá na Ilha da Caveira, que é onde o King Kong vai aparecer pela primeira vez no universo da Legendary. Então, teve esse período da guerra dos Godzillas contra os Kongs,
E posteriormente os Godzillas enfrentaram os Mutos, porém eles não se deram muito bem na luta contra esses parasitas, tanto que eles acabaram sendo exterminados. Depois que eles foram exterminados, com vários estudos científicos, foram descobertos que os Godzillas não apenas viviam na Terra Oca, mas como eles viviam espalhados em vários locais do mundo. Foi encontrado inclusive um exemplar na Sibéria, o que já era indicativo de que o Godzilla conseguia viver em ambientes muito frios, e um outro indivíduo chamado Dagon, que data aí de 11 mil anos antes de Cristo, ele foi encontrado nas Filipinas. Porém foram encontrados apenas as ossadas desses Godzillas, e tudo indica que o Godzilla da Legendary é o último exemplar de sua espécie. Ele é o último integrante que sobrou dos Godzillas. E aí posteriormente o Godzilla foi vivendo, mesmo sem os outros indivíduos da sua espécie, até que em um dado momento ele passou a conviver com os seres humanos. Teve uma civilização pré-histórica bastante avançada que passou a adorar o Godzilla como se fosse um deus, inclusive construindo uma cidade bastante avançada que trazia aí as imagens daquela que seria a primeira grande luta do Godzilla, né? Que foi uma luta contra o King Ghidorah, quando ele foi pela primeira vez, quando ele invadiu pela primeira vez o planeta Terra. E nesse momento o Godzilla ele teve a ajuda da Mothra, que é um outro titã que tem uma relação bastante simbiótica com o Godzilla. E aí essa civilização ela acaba sendo destruída graças a uma terrível guerra que aconteceu entre humanos e titãs, que desencadeou da nova era glacial. Essa civilização foi exterminada, porém a cidade onde eles viviam continuou preservada ali no fundo do mar. E aí o Godzilla utilizava essa cidade, utilizava as ruínas dessa cidade como um posto para descansar e para recarregar suas energias. E aí o Godzilla ele passou um bom tempo hibernando, assim como os outros titãs, após esse cataclisma, essa grande guerra, até porque o planeta Terra estava com pouca radiação na sua superfície, até o momento em que a humanidade decidiu explorar mais uma vez os potenciais da energia nuclear. Consequentemente, isso levou o Godzilla a despertar, e aí o Godzilla ele começou a atacar submarinos americanos e submarinos soviéticos, né? Isso era na época da Guerra Fria, mais precisamente em 1954, quando ele começa a atacar os submarinos de ambas as nações. E aí tanto americanos quanto soviéticos passaram a acreditar que um estava atacando o outro, e que o responsável por os ataques contra os seus submarinos era o adversário. Mal sabiam eles que na verdade quem estava ocasionando tudo isso era o Godzilla, porque ele queria se alimentar das armas nucleares de ambos os países. Em um dado momento os americanos descobrem a existência do Godzilla, e aí eles decidem fazer uma série de ataques com bombas atômicas nas Ilhas Marshall contra a criatura. O objetivo era basicamente exterminar o Godzilla com armas nucleares. Então eles diziam que estavam fazendo testes nucleares nessa região, porém o que eles queriam mesmo era acabar com o Godzilla. Porém, as armas nucleares não apenas não destruíam o Godzilla, como também deixavam ele mais forte. Até que no dia 1º de março de 1954, o Godzilla é atraído até o atol do Bikini. E lá no atol do Bikini, perto de onde mora o Bob Esponja, eles detonaram uma bomba de hidrogênio seca, com o objetivo de exterminar o Godzilla. O Godzilla não morre, porém ele acaba desaparecendo, né? Ele foge e não aparece mais. E aí os Estados Unidos, o governo americano, decide encobrir todas as provas de sua existência. Decide ocultar do mundo que um dia existiu o Godzilla. Posteriormente, muitos anos depois, surge uma organização chamada Monarca. A organização Monarca é um órgão científico que tinha como objetivo estudar a megafauna. Eles eram inspirados, eles gostavam muito dessa questão do Godzilla, queriam estudar o Godzilla, mas não só ele, né? Eles queriam fazer estudos
por várias espécies de titãs. Então a Monarca foi desenvolvida justamente para estudar esses tipos de animais, em especial o próprio Godzilla. E isso se deve também à presença do cientista Ishio Serizawa. O Ishio Serizawa, ele tinha uma visão de que o Godzilla, ele era a espécie alfa dos titãs, era o titã alfa definitivo, que tinha como objetivo impedir que outros titãs invadissem e dominassem o mundo. O objetivo do Godzilla era defender a humanidade dos outros titãs. E aí o Godzilla, ele faz isso no primeiro filme do Godzilla, quando ele enfrenta ali os Mutos, né? Ele enfrenta o Muto macho e a Muto fêmea, que queriam se reproduzir no planeta Terra. E nos quadrinhos também ele enfrenta o Muto Prime, que é a espécie mais poderosa do Muto, e o derrota também, obviamente. E posteriormente, no filme Godzilla Rei dos Monstros, o Godzilla vai enfrentar um titã espacial. Ele vai enfrentar mais uma vez o King Ghidorah. Ele enfrenta o King Ghidorah pela segunda vez. Bom, pessoal, essa é a origem do Godzilla da Legendary. Vamos falar agora de seus poderes e de suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam nosso conteúdo. E deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Quero agradecer muito ao pessoal do Clube dos Rochedos, aí do Murilo Fontes, sempre nos apoiando nos nossos vídeos. E se você quiser também ajudar os nossos vídeos, né, fazer parte do Clube dos Rochedos, é só você clicar aqui embaixo no Seja Membro, que aí você vai ter acesso a materiais antecipados e exclusivos. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Godzilla da Legendary. Bom, o Godzilla, por ser essa criatura aí, né, o Titanos Gojira, ele tem uma série de poderes e habilidades especiais por ser um titã e por ter contato com radiação, né? A radiação meio que serve para abastecer o Godzilla, e isso acaba tornando ele muito poderoso, muito perigoso e também praticamente o rei dos monstros, né? Como se costuma dizer nas obras japonesas. Então, os poderes do Godzilla são os seguintes: ele tem uma força colossal, sendo um dos titãs mais fortes do universo. Tem uma cauda prênsil, né, que usa para atacar os adversários, né, já que os braços dele não são lá muito compridos. Tem uma enorme durabilidade, resistência ao calor extremo e ao frio, fator de cura, natureza anfíbia, ele pode se mover tanto na terra quanto na água, natureza bioatômica, rajada atômica, que é o principal ataque do Godzilla, o pulso termonuclear. O pulso nuclear são duas habilidades diferentes, porém tem um efeito bastante parecido, né? O termonuclear ele utiliza no Rei dos Monstros e o nuclear ele utiliza no Godzilla vs Kong. Alta longevidade, sentidos hiperaguçados, principalmente a sua audição, que é muito boa, e a sua visão, porque ele tem uma visão termal, ele consegue ver uma leitura termal. Não apenas isso, ele também tem a habilidade de poder sentir as energias da Terra, e ele tem garras e dentes afiados, que é o que ele utiliza na luta, que ele utiliza para lutar. Porém, o Godzilla também tem fraquezas, e as fraquezas dele são 3. Inicialmente, ele não pode tomar muita radiação em excesso, ou seja, ele pode tomar radiação, aliás, ele deve tomar radiação, porém se ele tomar muita radiação, ele pode ficar sobrecarregado. Tem o Oxygen Destroyer, que é a grande fraqueza do Godzilla no material original e que foi trazido aqui para a Legendary também, então ele tem fraqueza diante dessa arma. E o rugido atômico, que é uma arma utilizada pelos Mutos para atacar o Godzilla, né? Um rugido que acaba causando efeitos
em cima do Godzilla, deixando ele atordoado. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Godzilla da Legendary. O que você acha desse Godzilla? Você prefere ele ou você prefere a versão japonesa, a versão original? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!